Olá pessoal, neste vídeo nós vamos dar sequência ao nosso projeto. Se por alguma razão você calhou aqui nesse vídeo e não viu a parte 1 nem a parte 2, então eu recomendo, mas recomendo muito você assistir a parte 1 e a parte 2 para que você possa entender mais ou menos o que é que nós estamos a criar, o que é que nós estamos aqui a fazer, tá bom? Então, dando sequência à nossa configuração, nós vamos primeiramente, antes de começar o endereçamento e o roteamento da nossa rede, nós vamos primeiramente configurar as VLANs que nós criamos, né, nos switches de camada 2 aqui para cada departamento. Vamos colocar essa mesma, não exatamente as mesmas configurações, né? Nós simplesmente temos que dar a conhecer aos switches de camada 3, que são esses switches aqui na camada de distribuição, que existem essas VLANs, né? Então, eu tenho aqui já no Notepad a configuração que nós precisamos fazer. Ela é bem simples. Nós simplesmente vamos acessar as portas, as interfaces desses switches. E atenção, aqui nós vamos acessar as portas trunk, ou seja, essas portas aqui que têm acesso direto aos switches do departamento. Acessar as portas aqui embaixo, né, que conectam para os switches de cada departamento. Vamos defini-las como modo trunk e depois nós vamos criar as VLANs em cada um desses switches, né? Os switches precisam ter conhecimento dessas VLANs que foram definidas nos switches de camada 2. Então, vamos só copiar isso aqui e configurar em cada switch. Pronto. E assim, uma explicação rápida, né? Que é para revisarmos. Então, nós começamos com int range gig103/8, que significa que nós vamos acessar a porta 3 a 8 desse switch. Diferentemente das portas Fast Ethernet, nós conseguimos ver que aqui a nomenclatura dessas portas é um bocadinho diferente, mas ela é bem fácil de reparar. É só vocês colocarem aqui o rato por cima do switch e vocês conseguem notar que as portas aqui, elas são Gigabit Ethernet 1/0, e depois você tem numerado cada porta. A porta 1 e 2 são as portas que estão conectadas aos routers núcleo, né, aos roteadores núcleo. As portas 3 a 8 são as portas que estão conectadas aos switches de cada departamento. Então, por isso é que nós temos aqui, né, elas configuradas, acessadas e depois configuradas na forma trunk. Como vocês veem aqui, ao tentar fazer a configuração das portas que vão de 3 a 8 para que elas possam adotar o método trunk, porque serão portas que haverá um tráfego de várias VLANs, tivemos esse erro aqui que basicamente diz que no momento em que nós configuramos uma porta como modo trunk, ele rejeitou o modo de encapsulamento auto. E o que é isso? Ele simplesmente rejeitou. Por quê? Porque o nosso switch ele não permitiu a comunicação por alguma razão. Provavelmente pode ser a falta de compatibilidade entre o switch de camada 3 e este de camada de dados. Quando acontece isso, pode haver algum tipo de falha na negociação do estado de trunk, né? Porque quando você tem o modo automático, ele tenta negociar o encapsulamento com a interface no outro lado do link. Ou seja, o switch de camada 3 tenta negociar o estado trunk com esse switch aqui, né, dos departamentos. E se falhar, então nós não poderemos ter o modo trunk nesses switches aqui. Então, para resolver esse problema, nós precisamos manualmente especificar o tipo de encapsulamento que nós queremos utilizar para esses switches. Então, nós vamos precisar usar um comando que é para fazer isso. Esse comando é este aqui, né? Switch port trunk encapsulation .1q. O que ele faz? Ele simplesmente vai escolher o padrão de encapsulamento no modo trunk que nós vamos utilizar. Já não será automático. Nós vamos repetir os passos que nós fizemos aqui. Vamos adicionar essa parte aqui e deveria funcionar agora. Então, vamos copiar isso aqui mais uma vez. Ok. Então, como vocês veem, desta vez nós não tivemos esse erro, justamente por causa desse comando aqui. Agora, o modo de encapsulamento de dados no switch
este aqui, né, de camada 3, usará esse padrão 802.1Q. Isso é muito importante lembrar. Então, caso vocês tenham esse mesmo problema que nós estamos a ver aqui, a solução é essa aqui. Precisam mudar a forma como os dados serão encapsulados para diferentes tráfegos VLAN. Então, os mesmos comandos nós vamos utilizar no outro switch. Só copiar. As interfaces são as mesmas, então não precisamos mudar nada aqui. Da mesma forma, nós temos de 3 a 8, igualzinho. E pronto. Vamos então agora para a parte do endereçamento ou cálculo de subrede. Primeira coisa que nós precisamos notar aqui, os nossos endereços para os dispositivos, eles não serão atribuídos de forma, digamos assim, manual, né? Nós não vamos escolher os endereços IPs assim para os dispositivos e colocar, sei lá, que o computador na sala, no departamento de vendas terá esse IP, não. Os endereços IPs eles serão distribuídos para os usuários de forma dinâmica através de um servidor, da sala de servidores, servidor de DHCP. E já na sala de servidores, nós vamos adicionar os endereços de forma estática, obviamente, porque eles são os servidores, então nós precisamos ter uma configuração inicial para os servidores. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Outra coisa importante, eu não vou calcular aqui nesse vídeo exatamente passo a passo os endereços IPs, eu já tenho eles mais ou menos calculados para cada departamento, lembrando que nós definimos no início do projeto que cada departamento vai suportar 120 usuários, exceto na sala de servidores que precisaremos de 12 endereços IPs disponíveis. Então, no momento em que nós estivermos a calcular fazer o endereçamento, vai ser necessário nós termos isso em mente, né? Quantos usuários são necessários para cada departamento. Então, eu tenho aqui uma tabela de endereçamento que já agora eu recomendo muito a vocês fazerem sempre que estiverem a trabalhar com endereçamentos, que é para tiverem bem definido quais são as subredes para cada área e quais são as suas máscaras, o que é, na verdade, mais importante. Então, vou dar uma explicação aqui muito rápida de mais ou menos como, né, eu fiz esse endereçamento para um específico departamento, né, porque a configuração vai ser basicamente a mesma para todos os departamentos. Então, no departamento, por exemplo, de vendas, nós temos que precisaremos 120 usuários. O mesmo acontece no departamento de HR e etc. Então, quanto à forma de calcular os endereços, ela é a mesma. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Primeiramente, né, o nosso departamento de vendas, né, nós queremos 120 usuários. O nosso endereço de base é este aqui, né? 192.168.1.0. 0 é o endereço de base, né? O conjunto de endereços para os dispositivos que nós vamos utilizar, né, naquele departamento, lembrando que nós precisamos de 120 usuários. Então, se são 120 usuários, o número de endereços disponíveis que nós teremos, no geral, né, para esses dispositivos naquele departamento é 127. O broadcast é este aqui e a máscara de rede é essa aqui. Como eu cheguei a esses números, a essa conclusão? É muito simples. Tenho aqui uma explicação rápida. Supondo que o número de usuários que nós queremos para aquele departamento, para aquela área, é 120, nós devemos nos perguntar qual é o primeiro número que, sendo expoente de 2, é maior que 120, que é o número de usuários que nós desejamos configurar. Então, se nós formos a ver, 12 elevado a 6, 64, não é? 12 elevado a 7, 128, é maior, e ele é o primeiro número. 12 elevado a 8, 256, também é maior que 120, mas
há um número anterior maior que 120 que já cumpre os nossos requisitos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse número, que é o 7, né, que é elevado a 2, subtraímos de 32, 7, vai nos dar 25. Esse 25 aqui já é a nossa máscara na notação CIDR, né? Porque nós podemos fazer a notação da máscara de rede de duas formas, né? Que é da forma de notação decimal final, que é aquela que provavelmente todo mundo conhece, né? 255.255 e etc. E tem a notação CIDR, que é depois do endereço IP de um dispositivo ou de uma rede, nós colocamos barra e esse número. Então, 25 é a nossa máscara. Então, você pode perguntar agora, então como é que nós sabemos, como é que nós vamos saber exatamente como é o 25 na outra anotação, né? Na anotação 255. É muito simples. Em vez de pegar o 7, nós agora vamos pegar o 128. Ou melhor, 127. Nós precisamos subtrair desse 128 1. Por quê? Porque nós temos aqui 128 usuários disponíveis, né? Mas menos um endereço que é basicamente o endereço da rede. Então, 128 menos 1, que é esse endereço da rede, dá 127. Logo, então teremos 255 menos 127. Por que 255? Tal como no 32, 255 representa a máscara máxima, né? Na máscara nós podemos representar cada octeto na forma decimal até 255, na notação decimal. E na notação CIDR é até 32. Não existe máscara, por exemplo, 33, 34, né? Porque estaríamos a expandir o número máximo, o número de bits necessários, né, para as máscaras. O mesmo acontece no caso da forma decimal, né? Nós vamos sempre até 255. Então, de 255 tiramos ou subtraímos 127. 127 porque é o número de endereços para aquela subrede, né? Desse cálculo aqui, né? 128 menos 1. Esse menos 1 é por causa da subrede. Então, dá 127. 255 menos 127, então temos 128. Esse 128 será o nosso último octeto na máscara, na representação decimal. Importante, não confundam a quantidade de usuários que nós queremos para aquele departamento ou para aquela área como a máscara. Eu sei que nesse exemplo nós tivemos que 12 elevado a 7 é 128, então é muito fácil cair no erro de achar que esse 128 é o mesmo 128 daqui. Não é a mesma coisa. Então, isso é muito importante ter em conta, que é para que não cometam erros. Então, de novo, subtraímos das máscaras números máximos da máscara, o resultado dessa pergunta aqui. 7 subtraímos de 32, temos a máscara 25, que é que é na notação CIDR, e o 12 elevado a 7, que dá 128, se nós retirarmos 1, é 127, subtraímos do 255, que vai nos dar 128, e esses dois valores aqui são as nossas máscaras, né? 25 e 255 com final 128. Então, toda rede que precisa no mínimo, né? Precisa garantir que no mínimo hajam 120 endereços, né? Ela precisa utilizar essa máscara aqui, ok? Porque ela comporta ou ela suporta até 127 usuários. Claro, aqui não estou a contar broadcast, né? Porque desses 128 nós temos endereço de rede e broadcast. Então, tirando esses dois, nós temos 126 usuários mesmo, né? Computadores, laptops e etc. Ok. Então, basicamente é isso. Em cada departamento, nós temos a mesma coisa. É só nós irmos saltando 126
126, né, para cada subrede. Por exemplo, aqui a nossa subrede é 0 e ela vai sair de 1 a 126. Endereço de broadcast 127 e endereço de rede 0. 128 já pertencerá a uma outra rede, que é da parte da logística e HR, né? Então, 128 é o endereço da rede e os endereços de dispositivos vão começar de 129 até 254, né? Outra vez, 126 como número de dispositivos. Broadcast 255, que é o último endereço, né? dessa subrede. Quando formos para o segundo andar, para outros departamentos, nós já não vamos utilizar 168.1, porque se repararem aqui, nós já terminamos os octetos, né? Para esse endereço. Então, nós vamos ter que alterar aqui 2, vamos colocar 2 e repetimos o mesmo processo, mesma coisa. Começamos de 2, 1 até 126. Quando chegamos em 126, temos 127 como o último endereço daquela rede que serve como broadcast. E assim sucessivamente para cada rede. No caso da sala de servidores, temos aqui um caso assim interessante porque não temos 120 endereços, né? Não queremos 120 endereços, mas simplesmente 12. Então nossa máscara de rede é outra, é 28. Se vocês fizerem o cálculo que eu expliquei há pouco tempo da mesma forma, utilizando essa ideia de que nós precisamos 12 usuários, né? Por exemplo, ao invés de 120, vocês vão ver que tudo que está aqui vai de acordo a mais ou menos ao que eu expliquei. Eu tenho um vídeo já no canal que explica passo a passo exatamente como calcular subredes. Então, se você ainda não sabe mais ou menos, ou se você ainda tem dificuldades para calcular subredes, clica ali no canto superior direito da tela que vai aparecer o vídeo sobre o endereçamento. Então tá bom. Então agora vamos colocar os endereços nas interfaces dos switches, né? Porque ali não serão atribuídos de forma DHCP de forma dinâmica, mas precisamos fazer isso. Já para os dispositivos nós teremos da forma dinâmica, né? Através de um servidor DHCP. Vamos então agora configurar as interfaces dos roteadores aqui, os endereços IP dessas interfaces aqui e também dos switches. Porque essas interfaces, o DHCP ele não vai atribuir para eles, né? Porque são interfaces de dispositivos de camada 3. Então, aqui nesse caso nós não teremos DHCP. Já no caso dos dispositivos aqui, que nós temos nos departamentos, aqui nós teremos, esses endereços serão atribuídos de forma automática. Então vamos começar por configurar as interfaces dos switches aqui, né, na camada de distribuição. Uma coisa importante também, né, ao fazermos essa configuração, esses switches aqui, eles atuam como switches normais, né, conforme temos esses aqui, né, switches da camada 2, mas eles atuam também quase como roteadores. Então, é necessário que primeiro nós desativemos a funcionalidade de switch, digamos assim, nessas interfaces aqui que nós temos em cima, né, que se conectam diretamente com os routers. Porque nessas interfaces aqui nós queremos que ele atue como um dispositivo na camada 3 e nessas interfaces aqui abaixo, onde nós temos as VLANs e etc, ele vai atuar como um dispositivo na camada 2, que é a camada de dados. Então, para fazer isso é muito simples. Nós vamos para a nossa linha de comando. Estamos aqui a começar com o switch 1. Ok. Primeiramente, temos que ver qual é a interface aqui. É só encostar o rato e nós conseguimos ver mais ou menos. Essa aqui é a 102, né? Porque isso aqui é Gigabit Ethernet 1. Então aqui nós temos a Gigabit Ethernet 101. Então temos aí a porta 1 e 2. Vamos começar pela porta. Na verdade nós podemos configurar elas ao mesmo tempo, né? Daquela forma que nós já vimos anteriormente. Vamos usar o comando range para pregar o conjunto e depois 0 de 1 a 2, né? São as nossas portas. Então, assim que acessamos elas, colocamos esse comando aqui no switch port, que desativa a funcionalidade de switch nessas portas. Então ele vai atuar como um dispositivo
na camada 3, ou seja, um roteador. Salvamos a configuração e pronto. Mesma coisa vamos fazer no switch 2. Ups. Ok. Prontos. Entramos na interface. No switch port, desativamos as portas para não funcionarem como switch. Salvamos a configuração e saímos. Ok. Agora, temos isso feito. Desativamos essas interfaces aqui, né, que se conectam aos roteadores. Então elas agora são interfaces de camada 3. Então agora elas podem receber um endereço IP. Anteriormente não podiam, porque estavam a atuar como um switch na camada 2. Então agora vamos configurar os endereços IP para essas interfaces. Se vocês repararem aqui na topologia, eu coloquei uma legenda, né, para ficar mais claro mais ou menos qual é a rede em cada link, né? E se vocês repararem, a máscara aqui nós temos máscara 30, que é uma máscara que suporta apenas 12 endereços IPs. Então, num lado nós teremos o endereço, no outro lado o segundo endereço. Obviamente, continuo me baseando nessa tabela que nós criamos aqui, né? Então, eu basicamente estou nesta parte aqui, né? Que é a conexão entre roteadores e de switches de multicamada. R1 temos o router 1, né? Com o switch 1, que é este que está aqui, e assim sucessivamente. Esses são os endereços de rede, que são os endereços que eu coloquei aqui nas legendas, né? E os endereços que nós vamos utilizar nas interfaces, né? Tanto do switch e do roteador, são esses dois aqui. Um vai pegar 145, o outro 146, com essa máscara aqui, né? Que é a máscara 30 na notação CIDR e 252 na notação decimal. Ok, então vamos a isso. E vamos começar aqui pelo switch. As interfaces já são conhecidas, né? Nós temos aqui a interface 1 e 2. Vamos começar com essa aqui. Essa interface é a 1. Então, vamos configurar ela. O comando para adicionar o endereço IP é IP address. O endereço que você quer configurar. No nosso caso, nós temos a rede 144, então vamos pegar, por exemplo, aqui 145 para essa interface. 192. E a máscara 252, que é equivalente a 30, né? Nesse caso. Então, no shutdown, para nós levantarmos a interface. Guardei a configuração e pronto. Agora nós podemos, se vocês quiserem, podem já configurar essa segunda interface aqui, né? Da outra rede, para ser mais prático. Aqui nós temos a interface 2. Então, 2. Nesse caso nós temos a subrede 3.152. Então o endereço que nós vamos pegar é 153, né? Que é o endereço a seguir. A máscara é a mesma, 252, porque só temos dois dispositivos. Ok. Ok.
Pronto. O mesmo vamos fazer no switch 2. Se vocês repararem, as interfaces são as mesmas. Aqui temos a interface 2 e a interface 1. Fica já aqui embaixo, mas não consigo ver. Mas pronto, aqui temos a interface 2. Na interface 2 nós vamos utilizar essa subrede aqui, que tem os endereços 157 e 158. Ok. Tá. IP. Vocês podem colocar IP address ou IP add, é a mesma coisa. Ele usa o IP add como abreviação para o address. Ok. Pronto. No shutdown. Salvamos a configuração e pronto. Agora vamos configurar a interface 1. Endereço dela. O endereço para a interface 1 nós temos aqui, a subrede 148, então nós podemos pegar o primeiro endereço, né, que é o 149. Ok, pronto. O mesmo processo nós vamos fazer no lado dos roteadores. Igualzinho, não muda nada. Nos roteadores nós não precisamos fazer a questão de desativar o switch port, porque eles já são de forma padrão, né? Roteadores, então nós não precisamos fazer aquele passo. Então aqui, mesmo processo. Como sempre, reparar qual é a interface. Nós agora aqui temos a Gigabit Ethernet 00. O endereço 145 nós já pegamos para o switch, então agora nos sobra o 146. Máscara é a mesma, 252. Corresponde a 2 endereços para essa subrede. No shutdown. Guardamos a configuração e pronto. Agora vamos na segunda interface desse mesmo roteador. 01. Nesse momento eu preciso muita atenção porque é muito fácil nós nos enganarmos nesse processo de atribuir os endereços IPs nas interfaces dos dispositivos. Então é preciso ter muita atenção. Todo cuidado é pouco. Ok, nesse lado aqui nós temos a subrede 148. Então vamos pegar o endereço 150 porque o 149 o switch nesse lado aqui já pegou. Então nós vamos usar o 150. Ok? E pronto, nesse roteador nós já configuramos
configuramos as duas interfaces. Temos a 00 com o seu endereço e a 01 com o seu endereço. Obviamente, mesmo processo para o router número 2. Assim que vocês terminarem de colocar os endereços IPs nas interfaces, vocês podem verificar os endereços assim de forma rápida, né? Só encostando aqui o rato por cima do dispositivo. E vocês deveriam ter aqui um resumo das interfaces, as suas configurações, né? Então nós podemos ver aqui que nesse switch nós temos os endereços 145, 153 para as portas 1 e 2. Mesma coisa acontece aqui. Temos o endereço 149, 157 e assim sucessivamente. Então, dessa forma vocês podem mais ou menos tentar ver se configuraram tudo como deve ser. Agora vamos fazer exatamente o mesmo para o caso das conexões aqui entre router e router. Reparem que essas conexões não estamos a usar um tipo de conexão diferente. Nós aqui temos uma conexão serial, né? Então, na conexão serial entre os routers, se vocês encostarem a interface, o rato, desculpem, por cima de uma interface de um dos roteadores, né? Nesse caso é o roteador ISP, podia ser esse roteador aqui. Vocês reparem que tem um símbolo de um relógio. Isso significa que nós temos, obviamente, uma porta serial tipo DCE, né? Então, ao configurarmos a interface, além de adicionarmos o endereço IP, é necessário que nós possamos atribuir naquela porta um clock rate. Clock rate é a velocidade com que os dados entre estes routers vão ser transmitidos, né? Então, isso é um passo muito importante aqui ao configurar esse tipo de interface. Então, vamos fazer isso. Os endereços IPs, tal como aqui no exemplo, na parte de baixo nós temos na legenda quais são os endereços que nós vamos usar. São endereços assim meio aleatórios, né? Endereços públicos. Então vamos utilizar esses endereços como bases no nosso exemplo. Então vamos começar com o primeiro roteador ISP, né? O ISP1. Nós temos a porta, vamos começar por essa porta aqui, 030. Ok. Aqui não pede senha, lembrando que eu falei, estes roteadores são roteadores públicos, vamos colocar assim, são roteadores ISP, então nós aqui não temos acesso a eles como empresa, né? Então vamos só configurar aqui a interface mediante o nosso exemplo, né, que nós temos. Ok. Interface 030. O comando que eu mencionei, né, assim que vocês entram na interface, é o clock rate. Nesse caso, nós vamos colocar 64.000 bits por segundo, né? Então, isso é correspondente a 64 kilobits por segundo. Por ser um ambiente de teste, um programa de teste, e aqui não temos uma rede real, então esse tipo de velocidade é suficiente nesse caso. Na prática, a velocidade provavelmente seria maior. Então, mas para o nosso caso aqui, 64 kilobits por segundo é suficiente. Então, atenção, isso só vamos configurar, só usamos esse comando aqui nas interfaces, que nós temos esse ícone de relógio. Nessa interface não é necessário. Então, somente num dos lados nós precisamos fazer esse tipo de configuração. E ela será válida por toda a comunicação entre eles, né? Então, agora vamos adicionar o endereço IP. Nós temos 175. Máscara será no final de 252, porque nós temos 30. E essa é a máscara para quando nós temos apenas 2 endereços disponíveis. Não disponíveis, né? Endereços para as interfaces só para o dispositivo, porque na verdade disponíveis nós temos 4. Ok. Ok.
Agora vamos fazer a configuração já da outra porta, que também é serial e tem ali o DCE, símbolo. Essa porta é a 031. Clock rate, o mesmo. O endereço para essa interface, reparem, nós temos aqui nesse lado. Essa é a legenda dessa interface, dessa ligação entre o ESP1 com o router 2, é este aqui, 10.4. Ok. Então, nosso primeiro endereço nesse caso seria 5. Ok? Ok, pronto. Agora vamos para este roteador aqui. Mesma coisa, símbolo do relógio, então precisa do clock rate. A porta nós temos a 030. O endereço IP nós temos este aqui, né? 10.8. Então nosso primeiro endereço será 9. Ah, 10.1. Ok. Mesmo processo para outra interface. O endereço IP para essa interface nós vamos utilizar o 10.12. Então nosso primeiro endereço disponível será 13. Ok. Prontos. Então nós acabamos de configurar os endereços IPs para as interfaces seriais no lado da área ISP, né? Então agora vamos fazer exatamente o mesmo, mas aqui para a área de roteamento para os nossos roteadores núcleos, né? Aqui nós temos a interface 020. No lado nós já temos o endereço 11, então aqui vamos pegar o 12, que é o último endereço disponível para essa interface. O 11 temos aqui nesse lado. Ah, fiz algo errado. Ele diz que a máscara 30 não está disponível para este endereço. Ah, sim. Cometi um erro. Eu coloquei 10.12, mas na verdade a rede é 10.0. Então isso está fora do alcance dessa máscara 30, né? Então os endereços, na verdade, disponíveis aqui nessa ligação são 1 e 2. 1 nós temos aqui e 2 vamos colocar nessa porta. Ok. Sim. Agora sim. Ok. Como sempre, vamos já configurar aqui essa interface no mesmo roteador 021.
ela usa a rede 175.10.8, o 9 pegou este aqui, então nós vamos pegar o 10. 10. Ok, pronto. Para esse roteador nós terminamos a configuração das interfaces. Reparem que ele já tem 4 endereços IPs, ou seja, as 4 interfaces estão todas configuradas com os seus endereços. Então, vamos repetir esse processo aqui no segundo roteador. Cinco já foi utilizado nesse roteador aqui ISP, então aqui vamos utilizar 6. Ok, agora vamos para a segunda interface. Nessa interface nós temos a rede .12, 13 obviamente já foi pego, então o próximo na lista será o 14. Ok, então temos agora a configuração das nossas interfaces completas, tal como eu falei no caso dos switches. Vocês podem passar o rato aqui por cima do roteador para ver se todas as interfaces estão configuradas. Todos os dispositivos têm 4 endereços IPs, como devem ser. Analisem, reparem se os endereços fazem sentido para aquela rede que vocês definiram aqui para a conexão entre eles. E é isso. Uma forma assim bem interessante de vocês verificarem se as conexões entre esses dispositivos aqui em cima, né, nessa parte, ela foi bem feita, é vocês tentarem enviar esses pacotes pings entre os dispositivos. Basta clicarem aqui nesse envelope fechado, escolherem primeiramente o dispositivo que envia, né? E depois clicarem no dispositivo que vai receber. Por exemplo, eu vou enviar do switch 1 para o núcleo, para o router 1, né, nesse caso, e aqui embaixo vocês terão a informação successful, né, que mostra que a conexão está feita, a comunicação. Lembrando que o primeiro ping ele provavelmente vai falhar. No meu caso também falhou, só que eu já fiz aqui algum teste rápido, então por isso é que eu recebi esse successful de primeira, né, mas lembrem sempre que o primeiro ping ele pode e vai provavelmente falhar, mas no segundo ele já dá um sucesso. Então vão testando, né, a comunicação entre os dispositivos aqui que eles estão conectados e vão vendo se essas comunicações aqui entre eles dão certo, né? No meu caso aqui tá tudo funcionando, então isso é uma forma assim bem interessante de se verificar se até aqui tá tudo certo. Ok? Pessoal, no vídeo de hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos configurar o OSPF para nossa topologia. Então, se você ainda não é inscrito, tal como eu sempre falo, se inscreva no canal para você não perder nada desse projeto que nós estamos aqui a construir juntos. Comenta se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque um like se você gostou do vídeo e fiquem bem, até a próxima.